Imagine um país que ocupa um sexto da superfície terrestre, cuja vastidão se estende desde as florestas frias da Europa até as montanhas silenciosas da Ásia. Uma terra de contrastes intensos, que guarda sob o solo as maiores reservas de recursos naturais do planeta e, ainda assim, desafia as expectativas de prosperidade econômica. Estamos falando da Rússia, essa nação que desafia o mundo com sua presença e influência, mas que carrega consigo uma estranha contradição. Uma economia que, embora poderosa, parece sempre viver à sombra de seu verdadeiro potencial. Porque a Rússia, um país com território e recursos que fariam qualquer outra nação se destacar economicamente, mantém uma renda per capita tão modesta? Como esse gigante euroasiático, com um PIB comparável ao de países menores, permanece em pé de igualdade com superpotências como os Estados Unidos e a China? A resposta está nas camadas profundas de sua história, nos bastidores de um passado repleto de revoluções, poder e transformação. Para entender a Rússia de hoje, é preciso voltar a 1991, um ano que marcou o colapso da antiga União Soviética e deu origem ao país como o conhecemos. A União Soviética não era apenas um bloco de países com políticas em comum. Era uma superpotência com um poder militar e influência global tão vastos que disputava cada centímetro de supremacia com os Estados Unidos. Durante os 69 anos de sua existência, o Estado soviético construiu uma economia rigidamente controlada, onde o governo definia cada decisão de produção, investimento e consumo. O objetivo não era o lucro, mas o poder. Quando a União Soviética caiu, a Rússia herdou tanto o potencial quanto o peso desse passado. De um lado, o país recebeu o legado de ser uma potência militar e tecnológica. De outro, enfrentou a difícil transição para o capitalismo, e essa transição não foi suave. Em meio ao caos econômico, um pequeno grupo de pessoas, a elite política da época, se aproveitou da privatização dos ativos estatais para formar a classe dos oligarcas. Eram homens com acesso privilegiado e poder suficiente para adquirir, quase de graça, vastas porções da riqueza nacional. Mas a questão era: qual seria o impacto disso sobre a economia e a vida dos russos comuns? Na Rússia pós-soviética, os oligarcas tornaram-se protagonistas de uma nova era. Ex-membros do alto escalão do Partido Comunista, eles transformaram suas conexões políticas em poder econômico, comprando empresas estatais a preços irrisórios e consolidando vastos monopólios. E, ao contrário do que se poderia esperar, essa elite econômica não só se enriqueceu como também garantiu sua influência no novo sistema político em formação. Assim, enquanto outras repúblicas soviéticas emergentes conseguiram transitar para economias de mercado com maior equilíbrio, na Rússia, essa transição favoreceu um sistema onde uma minoria acumulava poder e riqueza de forma desproporcional. Com uma economia debilitada e instituições frágeis, o país tornou-se terreno fértil para a corrupção e o favoritismo. Esse cenário de desigualdade rapidamente tornou a Rússia uma das nações com maior concentração de riqueza do mundo, onde, em meio à riqueza exuberante de poucos, milhões de cidadãos enfrentavam a dura realidade de uma economia instável. A era de Yeltsin havia plantado sementes que, no futuro, floresceriam como um dos maiores desafios para a estabilidade econômica e política do país. A década de 90 trouxe consigo a tempestade perfeita. Com o país em uma transição econômica confusa e políticas econômicas agressivas, o governo abandonou o congelamento de preços e abriu as portas para os empréstimos do FMI, tentando estabilizar o rublo, a moeda russa. No entanto, o resultado foi devastador. O rublo desvalorizou-se, os preços dispararam e, em pouco tempo, o país foi engolido por uma hiperinflação absurda, que chegou a mais de 2.000% ao ano. A população assistia, incrédula,
ao rápido empobrecimento do país. O desemprego atingiu níveis recordes e a produção industrial despencou. Em apenas alguns anos, a Rússia viu seu PIB encolher cerca de 40%, uma queda abismal que deixou cicatrizes profundas na sociedade. Sem recursos suficientes para pagar suas dívidas e enfrentando um colapso em seu sistema financeiro, a Rússia entrou em uma crise de inadimplência em 1998. O país, que já fora um gigante respeitado no cenário mundial, parecia agora um navio à deriva. Foi nesse momento de escuridão que um nome surgiria para tentar trazer o país de volta ao rumo: Vladimir Putin. A ascensão de Putin e a restauração russa. Quando Vladimir Putin assumiu o poder em 1999, a Rússia estava fragilizada, com uma economia destroçada e um povo desacreditado. A situação exigia mais do que uma simples mudança de liderança. Pedia uma nova direção, uma redefinição do que significava ser a Rússia no século XXI. Putin, com seu estilo direto e pragmático, trouxe consigo uma promessa de estabilidade e reconstrução, ganhando rapidamente a confiança de uma população exausta de turbulências. Em poucos anos, sob a liderança de Putin, a economia russa experimentou uma recuperação impressionante, crescendo em média 7% ao ano, entre 1999 e 2008. Mas o que impulsionou esse crescimento? Em parte, a desvalorização do rublo tornou os produtos russos mais competitivos no mercado internacional. Mais crucial ainda foi a explosão das commodities, no início do século XXI, especialmente o petróleo e o gás natural, recursos dos quais a Rússia possui vastas reservas. Esse aumento na demanda global, aliado a reformas econômicas que reduziram impostos e burocracias, trouxe o fôlego que a economia russa tanto precisava. Putin restaurou a confiança nacional e colocou a Rússia novamente no cenário global, mas essa ascensão não viria sem seu preço. O peso da geopolítica e a Crimeia. Com a economia russa em recuperação e a autoestima nacional revigorada, Putin começou a consolidar o poder não apenas dentro de suas fronteiras, mas também no cenário internacional. A Rússia, apesar de suas dificuldades econômicas, não hesitou em reafirmar sua influência nas antigas repúblicas soviéticas e em outras regiões estratégicas, como o leste europeu e o Oriente Médio. Esse desejo de presença global culminou em 2014, com a anexação da Crimeia, um território que até então pertencia à Ucrânia. A Crimeia não era apenas um pedaço de terra, era uma região com importância geopolítica vital. Beirando o Mar Negro, ela oferecia à Rússia uma posição estratégica fundamental para seu poder militar e político na região. Mas essa manobra trouxe à tona um preço alto. Sanções internacionais pesadas, impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que afetaram diversos setores da economia russa. O isolamento financeiro resultante dessas sanções impediu o país de acessar o capital estrangeiro de que tanto precisava, agravando os problemas estruturais da economia. E, enquanto a Rússia resistia externamente, internamente crescia a pressão de um sistema judicial instável e um ambiente hostil para investimentos, questões que fragilizavam ainda mais as bases de sua economia. Corrupção e oligarquia. Apesar de sua postura imponente no cenário internacional, a Rússia enfrenta uma batalha silenciosa em seu próprio território: a corrupção endêmica e o poder dos oligarcas. As sanções internacionais podem ter afetado a economia, mas as raízes mais profundas dos problemas russos estão na fragilidade de suas instituições e no sistema corrompido que favorece a elite econômica. Na prática, o país possui uma das maiores concentrações de riqueza do mundo. Cerca de 110 bilionários controlam 35% de toda a riqueza russa, enquanto milhões de cidadãos vivem com recursos limitados. Esse abismo social é intensificado por um sistema que, muitas vezes,
usa a justiça como ferramenta de poder, onde empresários desafortunados podem ver suas empresas fechadas e seus bens confiscados sob acusações muitas vezes suspeitas de corrupção. A emblemática queda da Yukos, uma das maiores empresas de petróleo do país, é um exemplo disso. Em um momento, a empresa produzia 20% de todo o petróleo russo. No seguinte, seu proprietário, Mikhail Khodorkovsky, foi preso e seus ativos dissolvidos. A mensagem era clara. Na Rússia, o poder político ainda era capaz de ditar os rumos econômicos, e quem ousasse confrontá-lo poderia pagar um preço alto. Recursos naturais. A força silenciosa da Rússia. Mesmo com as dificuldades internas e a fuga de capitais, a Rússia possui um trunfo que a diferencia de muitas outras nações: sua vastíssima riqueza em recursos naturais. Com a maior reserva de gás natural do mundo, a oitava maior de petróleo e uma abundante variedade de minérios, a Rússia possui um poder de barganha que vai além das fronteiras econômicas. Estimativas indicam que o valor total desses recursos inexplorados chega a impressionantes 75 trilhões de dólares. No contexto energético, a Rússia não é apenas um fornecedor, ela é uma peça-chave na estabilidade da Europa. Países como Alemanha e Hungria dependem profundamente do gás russo para abastecer suas redes de energia. E, nas últimas décadas, o Kremlin tem usado essa dependência como uma ferramenta estratégica, consolidando sua influência sobre o continente. Em momentos críticos, o controle da Rússia sobre a energia se torna um recurso de pressão. Pode favorecer ou limitar o fornecimento, dependendo de seus interesses geopolíticos. Esse poder, no entanto, vem acompanhado de uma responsabilidade estratégica. Recentemente, a Europa tem enfrentado uma crise energética com a escalada dos preços do gás natural, agravada pela dependência da Gazprom, gigante estatal russa. Com a construção do polêmico gasoduto Nord Stream 2, que atravessa o Mar Báltico e conecta diretamente a Rússia à Alemanha, a tensão aumentou. Os Estados Unidos e outros países ocidentais enxergam essa infraestrutura como uma tentativa da Rússia de aprofundar seu controle energético sobre a Europa, levantando preocupações sobre segurança e dependência. A Rússia sabe que, enquanto possuir o domínio sobre esses recursos, ela mantém uma carta decisiva. Contudo, este jogo de poder também carrega riscos e expõe o país a um dilema constante entre o crescimento econômico sustentável e a manutenção de sua influência geopolítica. O arsenal nuclear e o legado de superpotência. Se existe uma força que mantém a Rússia entre as maiores potências globais, mesmo com um PIB abaixo do de outros gigantes, é seu arsenal nuclear. Herdeira de uma era em que a corrida armamentista definiu o equilíbrio de poder, a Rússia possui a maior capacidade nuclear do planeta, com cerca de 50% de todas as ogivas nucleares do mundo. Esse poderio bélico não só impõe respeito, mas também assegura que o país continue a desempenhar um papel de destaque na política internacional, independente das oscilações de sua economia. Todos os anos, bilhões de dólares são destinados ao orçamento militar russo, garantindo um exército robusto, equipado com uma variedade de navios, aeronaves, tanques e, claro, armas nucleares. A capacidade militar da Rússia não é apenas uma defesa, é uma declaração de força e independência, uma lembrança do legado soviético que permanece vivo e presente. Esse arsenal serve, em muitos aspectos, como um escudo contra pressões externas. Em um mundo onde o poder militar ainda define alianças e rivalidades, a Rússia utiliza sua presença bélica para se manter em pé de igualdade com outras superpotências, mesmo com uma economia limitada. A relação é clara. Enquanto o arsenal nuclear e as forças armadas existirem, a Rússia não deixará de ser vista como uma potência a ser respeitada e temida. Com seu vasto território, recursos naturais incomparáveis e uma presença militar que ecoa pelo mundo,
A Rússia possui todos os elementos para se tornar uma das economias mais influentes do planeta. No entanto, esse potencial enfrenta barreiras internas que, se não forem superadas, continuarão limitando o país. Corrupção, concentração de riqueza, instituições frágeis e a falta de um ambiente seguro para investimentos são sombras que pairam sobre o desenvolvimento econômico russo. O país se encontra, então, diante de uma encruzilhada: manter-se como uma potência militar e política que opera à margem das economias mais prósperas, ou abraçar reformas que o aproximem de uma verdadeira superpotência, não apenas política, mas também econômica. A Rússia tem o potencial para retomar o status de grande potência, mas a questão permanece: o governo estará disposto a enfrentar os desafios internos e construir uma base econômica forte e sustentável? Se esse conteúdo trouxe novas perspectivas para você, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e comente aí embaixo. O que você acha da Rússia?